Você precisa ficar bem atento quando o assunto é documentação na hora de você fazer as suas análises com leilão de imóveis, ou até se você for comprar um imóvel de leilão. Você não me conhece, eu me chamo Edwards e esse vídeo aqui é a ideia de trazer uma solução para você de forma descontraída, sem roteiro, para que você aprenda sobre esse mercado, tanto imobiliário quanto o mercado de leilão, que você possa dar o futuro que você precisa para sua família, a sua liberdade financeira e afins. Então, sem mais delongas, vamos lá. Toda vez que você compra um imóvel, você precisa torná-lo legítimo. A sua compra precisa ser legítima. Aqui no Brasil, a gente tem a legitimidade de uma propriedade a partir do registro de imóveis. Então, na sua cidade, com certeza na sua cidade existe algum cartório. Às vezes tem mais de um. Existem vários tipos de cartório. Mas para os imóveis, existe um cartório específico que se chama Cartório de Registro de Imóveis. É ele quem detém a documentação de cada uma das propriedades que existem naquela cidade. Então, pensa assim, ó, estou aqui em Barueri. Eu não sei exatamente quantos cartórios de registro de imóveis tem na cidade. Vamos supor que tenha só um. Dentro desse cartório, tem lá um lugar em que mostra todos as matrículas dos imóveis da cidade. Então, se eu estou nesse imóvel aqui, eu só preciso descobrir o número daquela matrícula. A partir de então, eu vou lá no cartório e pego aquele histórico do imóvel. Só que quando você faz uma compra e venda, antes de você fazer esse registro, você precisa de um contrato de compra e venda. E efetivamente, esse contrato de compra e venda, ele vai ser uma escritura pública. Então você, geralmente, eu estou comprando de você, eu faço um contratinho de compra e venda com você, a gente assina, gosta dos termos, a gente vai no cartório, aí eles vão elaborar uma minuta escritural. O que é essa minuta escritural? Basicamente, aquele contrato de compra e venda que é aceito pelo cartório. Então eles vão te cobrar para fazer esse trabalho, esse contratinho. Vocês, aceitei. Você aceitou? Ok. Aí a gente faz o pagamento do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, se você vendeu para mim, você teve um custo, teve um valor nessa transação. Vai ser pago um imposto sobre o valor desse imóvel. Esse imposto é municipal, então varia de cidade para cidade, geralmente em torno de 2 a 5%. Beleza? E aí, feito a escritura pública, feito o pagamento do ITBI, você vai no cartório de registro de imóvel registrar essa escritura. Pronto, agora a propriedade saiu de você e veio para mim. E Deus, por que você deu toda essa volta para explicar isso? Porque essa é um processo que você precisa fazer todas as vezes que você for comprar um imóvel. No leilão, isso não é diferente. Só que existem algumas questões que envolvem isso daí. Toda vez que a gente vai fazer uma compra de um imóvel de leilão, usualmente a gente faz uma estimativa de quanto que a gente vai gastar. A gente vai lá, eu vou pagar 100 mil de lance, legal. Qual que é a expectativa que eu tenho para vender esse imóvel? 200 mil, legal. Mas quanto que eu vou gastar com reforma? Quanto que eu vou gastar com imposto? Quanto que eu vou gastar com advogado? Quanto que eu vou gastar com documentos? A gente faz essa estimativa. Usualmente, eu costumo colocar essa estimativa em torno de 5,5% do valor do lance que eu estou comprando. É uma estimativa bem razoável. Só que ela é uma estimativa. Existe um jeito certo de você fazer isso. E por que eu estou contando essa história para você? Porque recentemente a gente teve um caso em que foi feita uma estimativa. Só que essa estimativa saiu um pouco longe na parte de documentação. Por um motivo específico. E aí que a gente entra na parada do vídeo. Olha só, quando a gente compra imóvel de leilão, a gente compra esse imóvel mais barato, certo? Só que, usualmente, as prefeituras, elas dão um valor para os imóveis. Esse valor é chamado de valor venal. Então, as prefeituras espertas, o que elas fazem? Todo o imposto cobrado, todo o emolumento cobrado vai ser incidido sobre o valor, não de compra, mas o valor venal. Elas até colocam na legislação, geralmente assim, o valor da negociação ou o valor venal, o que for mais alto. Então, vou te dar um caso concreto. Temos um cliente, arrematou um imóvel por 88 mil, mas
Mas o valor venal na prefeitura é de 143 mil. E a prefeitura cobrou todas essas porcentagens em cima do valor venal. Então, isso está dando uma diferença de mais ou menos R$ 4.000 de uma estimativa que a gente fez para o valor que a prefeitura cobrou. Vamos falar do jeito certo, tá? O ITBI, existe uma jurisprudência já fornecida pelo STJ de que o valor cobrado do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, precisa ser sobre o valor da compra do imóvel. Então, quando a gente compra o imóvel de leilão, a gente compra ele mais barato, que geralmente é o valor venal. Então, o imposto tem que ser sobre esse valor. Mas o que é comum de acontecer? Cara, isso é muito comum de acontecer. É que a prefeitura cobra o valor errado. E aí você tem alguns caminhos para seguir. O primeiro caminho é uma coisa que é chamada de impugnação administrativa. E, cara, ela era até uma ideia legal. Pensa, você, um cidadão que não é versado no direito, ir lá na prefeitura e falar assim, tudo bem, prefeitura, olha só, vocês cobraram aqui o valor errado. Tá errado por conta disso, eu queria que vocês revissem isso. Seria muito legal, mas normalmente o que a prefeitura olha e fala assim, nossa, eu cobrei mais caro de você? Deixa eu ver aqui. Tá, mas é isso mesmo. Eles vão falar isso. Geralmente é assim que funciona. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o próximo caminho que você deveria tomar seria uma ação judicial. Só que muitas vezes não vai compensar para você, porque você vai ter custo judicial, você vai ter custo com o advogado. Não vai valer a pena para você. Geralmente a economia, a diferença é muito pequena. Então eles batem o pé, porque eles sabem que você vai pagar. E também, se você entrar na justiça, tem advogados na folha de pagamento da prefeitura. Então, infelizmente, a impugnação administrativa é algo que, na real, só funciona para a inglês ver. Aí a gente tem a opção de entrar com processo judicial. E aí o advogado vai precisar de um advogado, ele vai entrar com esse processo. Aí existem dois caminhos. Você entra antes de pagar qualquer coisa, faz um pedido de liminar para pagar o valor certo, você paga o valor certo e segue com o registro do seu imóvel. Ou você entra com o processo, não paga nada, fala que tem que pagar o valor certo e espera ser julgado. Só que enquanto isso acontece, você não pode registrar o imóvel. Existe um outro caminho. O outro caminho é que, infelizmente, é o Brasil. Cara, deixa para lá, eu vou pagar um pouco mais caro, mas vou seguir com a minha vida fazendo o meu negócio aqui. Isso precisa ser colocado na balança, tá? O certo seria sobre o valor que você arrematou. Mas, infelizmente, às vezes acontece essa discrepância. E em muitos casos, eu falo muito isso para os meus alunos. Inclusive, se você quiser ser aluno, aqui no link, aqui na descrição tem um link da jornada do arrematante. Tudo que você precisa aprender para arrematar um imóvel com segurança, os macetes, como que você vai fazer uma impugnação administrativa, como que você faz os cálculos para ter certeza da documentação que você está pagando. Então, você precisa ser aluno do Jornada do Arrematante, cara. Entra de longe o curso mais prático que você encontra na internet. Beleza? Eu sempre falo para eles, cara, às vezes, você vai fazer a conta, não vale a pena. É melhor você ganhar na velocidade, em que você já registra o imóvel, já vende ele, faz o que você tem que fazer, do que você ficar brigando por diferença de R$ 1.200. Esse é o ponto. Às vezes a pessoa também ela não se sente muito confortável no que diz respeito à estimativa. E elas querem também números mais factíveis, números reais. E aí existe uma coisa, que você não precisa estimar aquele 5,5% que eu falei para você. Você pode pegar o valor correto. Quais são os documentos que você vai precisar pagar? Escritura, ITBI e registro. O ITBI é o mais fácil de todos. Por quê? Porque ele é uma porcentagem sobre um valor. Como eu disse, cada prefeitura tem o seu. Digita aí no Google ITBI e o nome da sua prefeitura ou da cidade em que você está querendo arrematar o imóvel. Você vai descobrir a alíquota. Essa alíquota você faz sobre o valor que você arrematou o imóvel. Lembrando que pode ser também sobre o valor do ITBI. Às vezes vai acontecer, e aí você vai escolher se vai brigar ou não. Fechado?
Mas, Edwards, e a escritura? E o registro? Onde é que eu acho esses valores? E aí é uma coisa que poucas pessoas ensinam sobre isso. E eu acho válido que você saiba. Eu quero compartilhar isso aqui com você. Olha só. Você vai pegar aqui no seu Google e vai colocar aqui, ó, tabela de preços, cartório, Minas Gerais e o ano. Porque todo ano tem um reajuste. Ou você pode colocar direto emolumentos e o estado, especificamente. No caso aqui, eu estou olhando de Minas Gerais. Então, vou colocar aqui Minas Gerais. Eu acho que eu já tinha clicado, é esse aqui, beleza? Aí abriu essa tela, você clica primeira instância, ou serviços notoriais. No caso, serviços notoriais e de registro. Aí você vai abrir, essa é um PDFzinho aqui. Vamos dar um zoom. Aí tem aqui a portaria da corregedoria, enfim. É a tabela de 2025, legal. Aí ele vai separando os serviços que existem para ser cobrado. Então, primeiro, atos do tabelião de notas. Aqui não existe nada do que a gente precisa. Protestos de título, oficial de registro de imóvel. Aqui, ó. É o que a gente quer, registro de imóvel. Cédulas de crédito, procedimento de intimação, matrícula, escritura pública com instrumento particular. Pronto, é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma escritura pública. Então, quanto que o cartório de Minas Gerais cobraria para fazer uma escritura pública? Você vai perceber aqui que ele dá por valores. E é uma coisa importante. Primeira coluna. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeira coluna são os emolumentos, é quanto que o cartório cobra. Segunda coluna é a taxa de fiscalização, é um pedaço que vai para o judiciário. E aqui na última coluna é efetivamente quanto você paga, tá? Então vamos aqui na parte de escritura pública. A gente tem que olhar para a última coluna. Se o imóvel for de até R$ 1.400, estou no lugar certo? Tô. Se for até R$ 1.400, a gente vai pagar R$ 210 para fazer uma escritura. No caso que eu falei para vocês, o imóvel foi comprado por 88 mil. Então, seria entre 70 a 105 mil. Um total de R$ 2.797 para fazer uma escritura. Eles cobraram baseado em 143. Portanto, R$ 3.800. Então, ficou um pouco mais caro do que deveria. Mas só para vocês entenderem. A escritura você vai calcular assim, são por faixa de valor. Perceba que chega a uma fase que já nem aumenta mais tanto. Ó, acima de 3 milhões vai ser 110 mil. Beleza? E tem uma outra parte que é sobre o registro daquela escritura. Então aqui, ó, estou na parte de registro de títulos e documentos. Translado. Vou colocar aqui Ctrl F. Registro. É o mesmo preço, né, no caso. Está aqui. Cadê? Pronto. Mesma coisa. 2.797. Fazendo dessa forma, você consegue não apenas estimar o número, mas saber exatamente quanto você vai pagar, para você não ter uma surpresa. Mas é sempre importante você colocar ali uma margem. Por quê? Existem coisas que variam. Por exemplo, que eu conheça, Minas Gerais é o único estado que eles cobram 2 registros de imóveis quando você compra financiado. Porque eles entendem que está havendo 2 registros. Então tem o registro da compra, ou melhor, da transferência de propriedade e da alienação fiduciária. Então, se eles fossem cobrar 2.700 aqui, eles iam cobrar 2.700 para compra e 2.700 para a alienação fiduciária, ou seja, o registro que o imóvel foi financiado. Isso daqui, gente, você precisa fazer sempre. Cara, minha sincera sugestão para você é que você não precisa. Você pode sim fazer à medida que, por uma estimativa, sempre respeitando ali os detalhes específicos do imóvel, ou melhor, do seu estado, por exemplo, esse caso de Minas Gerais, mas uma estimativa costuma ser mais rápido para você. Mas tem também a forma de você fazer a conta correta, são esses emolumentos.
Com toda essa discussão que eu precisei fazer até com a questão de cliente, com prefeitura, coisa e tal, eu continuo o meu conselho, tá? Vale a pena você entrar na justiça para brigar, para bater no preço correto? Vale, se for financeiramente viável. Exemplo, a prefeitura cobrou um ITBI de 2% sobre o valor venal. Só que o valor venal que a prefeitura considera é 1 milhão. Só que, na verdade, você arrematou por 500 mil. Cara, a gente está falando de 2% de 500 mil. Se não me engano, a gente está falando de... se fosse 10%, seria 50 mil. 2% seria 10 mil reais. É uma diferença de 10 mil reais de TBI. Cara, você vai gastar mais ou menos aí uns 4 com advogado. Vale a pena a economia. Existem casos que não vale. Então, a minha sugestão desses casos é você paga, é o Brasil, é difícil, mas você ganha dinheiro lá na frente, fazendo a velocidade do negócio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O link está na descrição da Jornada do Arrematante. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!